Oi, alunos, tudo bem? Hoje foi postado mais um formulário do projeto interdisciplinar de Ciências Humanas, certo? E então, como eu disse, nós vamos caminhar juntos, eu vou fazer a contextualização desse formulário para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer a questão ler para vocês as habilidades. Habilidades de história. Analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e econômicas, relacionando-os às práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. Geografia. Aplicar os conceitos de fluxos e redes geográficas. Filosofia. Relacionar práticas de cidadania e respeito às diferenças. Sociologia. Reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Essas habilidades, elas não são válidas só para esse formulário. Essas são as habilidades que nós estamos trabalhando no projeto, tá certo? Então, vamos lá. Vou contextualizar aqui. Na parte de história, tem as cidades gregas. Só que eu quero que vocês observem, quando forem fazer, que está tudo bem fragmentado, esse conteúdo, porque assim, qual é o objetivo? De vocês terem um conhecimento por espiral. Então, estou desenhando aqui, desenho não é o meu forte, mas eu espero que vocês entendam. Isso daqui é uma espiral, tá? Sabe a espiral do caderno? Isso daqui é igualzinho. Então, por que eu estou desenhando isso tão bem? Porque esse aprendizado, esse ensino que nós estamos fazendo com vocês... Olha como ficou bom. Esse ensino que nós estamos fazendo com vocês, as 4 disciplinas, História, Geografia, Sociologia e Filosofia, cada uma está abordando um aspecto específico das cidades gregas, tá? Por isso que é um conhecimento em espiral, porque ele vai perpassando todo o conteúdo nas respectivas disciplinas, cada uma fazendo abordagem dentro da sua área específica, certo? Por isso que é interdisciplinar. Então, as cidades gregas, eu não quero que vocês fiquem com a ilusão de que existia só uma cidade grega, porque não era. Nós vamos ter várias cidades gregas, só que nós vamos trabalhar aqui, nesse formulário, com 2 cidades em específico, Atenas e Esparta. Por que isso? Porque essas 2 cidades, culturalmente, politicamente, elas são o oposto. E aí é muito interessante nós podemos fazer essa análise. Então, eu quero que vocês observem as características dessas cidades. No passado, a Grécia não era um país, era uma região chamada Grécia, tá? E aí, nessa região, nós vamos ter muitas cidades que eram chamadas de cidade-estado. Pensa hoje no Brasil, nós somos país, Brasil, República Federativa do Brasil. Esse é o nome, certo? Aí você tem o governo federal, você tem o estado, você tem o município. Cada um com a sua instância política. No caso da cidade-estado, não. Ela era sozinha politicamente. Não tinha... Eu estou falando de Esparta, eu estou lá em Esparta. Qual é o governo supremo de Esparta? Ele está ali dentro, que eram, no caso de Esparta, eram os cidadãos que tinham mais poder, que tinham renda, porque no caso de Esparta, falando de Esparta, né? Eles tinham mais renda, era o dinheiro, e também a idade desses indivíduos. Eles é que formavam um conselho, e aí dentro desse conselho era escolhido o rei que governaria essa cidade, tá? Mas eu estou só falando por cima, só estou especificando, porque eu estou dando esse spoiler aqui, que é para vocês, sabe, já irem aguçando o seu desejo de estudar
esse projeto com toda a responsabilidade e protagonismo. Aí, seguindo, nós vamos ter... Ixi, que deu erro aqui. Bom, saiu. Aí, seguindo, vocês têm as questões, tem um texto, tem um vídeo que eu quero que vocês assistam, ele é curtinho, tem no máximo 15 minutos. E aí, nesse vídeo, ele está dizendo como que se deu a formação dessas cidades-estado e vai falar em específico de Esparta e de Atenas. Eu quero que vocês observem, prestem atenção na questão das mulheres. Lembram-se no primeiro formulário da ilha de Creta? Creta, as mulheres, elas tinham papel, elas eram tratadas na sociedade em pé de igualdade com os homens. Já em Esparta e Atenas, que ironicamente são cidades que descendem dos cretenses, da civilização minoica, nós vamos ter uma diferença social de tratamento dessas mulheres. Então, eu quero que vocês pensem, se questionem, por que mudou? Como mudou? Porque dentro desse processo histórico da história humana no tempo, o que houve com as mulheres que elas acabaram recebendo outros papéis nessas sociedades? É isso que eu quero que vocês observem e para isso vocês vão ter as questões específicas. Aí aqui nós vamos ter um texto falando em específico de Esparta e Atenas. Tem um fragmento aqui, tem uma ruína de Esparta, que eu quero que vocês apreciem. Vocês vão ter aqui as características das mulheres em Esparta e Atenas, certo? Muita mulher, né? Só estou falando de mulher, mas o objetivo é esse mesmo, porque o nosso projeto, nós vamos tratar essa questão da identidade de gênero. Aqui, vocês têm 2 vídeos que falam da mitologia grega. Mito, gente, é uma tentativa de explicação de mundo. Eu não quero que ninguém se sinta ofendido na sua crença, porque está falando do Deus, de deuses, né? Que eles moravam lá no Olimpo, no Monte Olimpo, vieram para a Terra, eles interagiam com os humanos. Como é isso? Que Deus é esse? Nós estamos fazendo uma análise histórica, tá? Todo respeito em analisar a cultura do outro. Não vamos olhar essa questão com os valores nossos atuais. Não é assim que se faz análise, não é assim que se faz história. Então, eu quero que vocês entendam como é que esses povos encaravam essa questão dos deuses. Qual é a explicação? Então, por isso que eu coloquei esses 2 vídeos aqui que vão falar dessa questão da mitologia. Tudo bem? Aí, em geografia, a Grécia, a Grécia é uma região que é um arquipélago de ilhas. Aqui a professora Viviane colocou a quantidade. A Grécia, ela tem cerca de 2.000 ilhas. Então, pensando nas cidades-estados, eram muitas cidades-estado. Não chegavam a 2.000 cidades-estados. Tá? Não era essa quantidade nesse período histórico que nós estamos analisando. Existem, sim, 2.000 ilhas, são habitadas. Vocês vão analisar aqui, vão ver no texto. Mas eu estou falando da Grécia antiga, tá? Da Grécia clássica. É essa Grécia que nós estamos analisando aqui historicamente. Então, pensando nessa questão, as ilhas, nós já sabemos que Creta era a maior ilha, certo? Só que as cidades-estados, você vai ter ilhas muito grandes, você vai ter ilhas menores, você vai ter ilhas médias, e assim, e todas eram cidades-estado. Cada uma com uma característica cultural e com uma característica econômica também, e política. E os gregos, uma característica deles, que era igual para todos, é a religiosidade. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, tá? É uma questão aqui.
A fauna, a flora, a professora colocou, vocês vão analisar. A questão da população, como é que se desenvolve essa população, qual é a sua característica, vocês vão ter. Aqui nós temos essas mulheres que a professora colocou, e que porque a Grécia hoje, o país Grécia, hoje, ele é um grande polo turístico, por conta da riqueza da sua história, né? Não tem como fugir disso, o berço da civilização. Então, essas mulheres aqui, elas são mulheres que estão vestidas como seus antepassados, não como as gregas antigas, não como não como as mulheres da cidade-estado se vestiam. Isso daqui, essas roupas, essa roupa que elas estão usando, é uma evolução no tempo e hoje é a questão cultural dos turistas, quando eles recebem, então é assim que eles fazem as festividades. Aí vocês vão ver a questão da economia, como é que se desenvolve, do que eles vivem, qual é a principal renda. Todas as questões que estão nos formulários, tanto nesse das cidades gregas, como o formulário passado da Ilha de Creta, todas as questões são avaliativas. Então, atenção aí atenção e responsabilidade na hora de fazer. Aí, em filosofia e sociologia, filosofia, vocês vão ver a questão da política. A nossa política hoje, ela bebe nessa fonte dos gregos, tá? Nós vamos ter essa ligação política, não é idêntica à desta época, porque os homens eles vão se adaptando com o tempo, de acordo, porque assim as leis elas são criadas para atender os interesses da sociedade do período. Então essa política que nós estamos tratando aqui, muito do que nós temos aqui são os nossos reflexos hoje. Porém, as leis que são criadas necessariamente não são idênticas à dos gregos, e vocês vão observar isso fazendo a leitura. Então, aí o professor colocou os conceitos, vocês têm os filósofos desse período, importantíssimos, e até hoje, eu acredito que nunca deixarão de ser estudados, porque não tem como você fugir desse conhecimento, tá? Então, vocês têm aí os filósofos, a história, a bibliografia deles, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, não só nisso, estou falando bastante atenção, desculpa a redundância, é que é vício de linguagem, porque a atenção eu espero que vocês tenham para desenvolver todo o formulário, né, no decorrer de tudo, tá certo? E aí, vocês têm as questões, em sociologia vai ser discutida a questão, vai ser aprofundada a questão da política, vai se falar em sociedade, a questão da sociedade, como é que se vivia nessas cidades, que eram chamadas de polis. A cidade-estado, elas eram chamadas de polis, tá? Aí, aqui no texto de sociologia, vocês vão ter o aprofundamento. A questão da religião, a questão da cultura. Lembram-se, lá no início da minha fala, eu falei, tá tudo bem fragmentado? É por isso, porque assim, começa numa matéria, aquela disciplina, aliás, ela vai até uma certa parte, a disciplina seguinte dá o aprofundamento e assim vai indo na nossa espiral, tudo bem? E, gente, é um luxo esse projeto de vocês, porque assim, você ter essa oportunidade de estudar um conteúdo, ele estando fragmentado nas matérias ao mesmo tempo, isso é fantástico para vocês, porque nós, no currículo, tudo isso vocês estudariam. Isso é fato, tudo isso. Porém, não junto ao mesmo tempo. Por isso que é projeto interdisciplinar, tá?
E uma coisa que eu coloquei, qual é? Ah, sim, a importância. Eu fiz um curso há pouco tempo, semana passada, na verdade. E aí o professor falou algo que eu achei muito interessante, porque assim, normalmente nós somos assim, mas não paramos para pensar na importância do no significado disso. Temos que valorizar as perguntas. As perguntas é que nos fortalecem, é, é que incentivam o nosso senso crítico. Na medida do possível, vamos fazer perguntas e não responder. Porque quando eu faço perguntas, eu estou exercitando meu senso crítico e o meu entendimento ele vai se consolidando. É nisso que vai indo a questão do aprendizado. Porque se eu só respondo e não questiono nada, não é muito legal. Então vamos sim fazer perguntas, vamos nos questionar. É por isso que eu direcionei o olhar de vocês para a questão das mulheres, o que mudou. É muito interessante fazer essa análise. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção também nessa questão das mulheres. No próximo formulário, eu falei que seriam vários formulários, né? Não, não vão ser vários, vão ser 4 formulários. Esse é o segundo. O terceiro formulário vai ser no final do terceiro bimestre, na última avaliação. Aí, nesse formulário, nós vamos falar sobre as questões contemporâneas. E vou fazer também uma curadoria com vocês, tá certo? Então, até lá, beijos virtual.